turma, tudo bem? Prontos para mais uma conversa sobre antropologia e sociologia jurídica? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos conversar sobre os direitos de outros povos e comunidades tradicionais, tá certo? Então, na aula passada nós enfocamos na questão indígena, que realmente tem uma abrangência maior dentro da nossa disciplina, tá? Mas é importante a gente lembrar que não são apenas os povos indígenas aqueles que merecem uma tutela diferenciada pelo direito por conta de serem culturalmente diferentes, tá certo? Então, no Brasil, nós temos uma infinidade de povos, de comunidades tradicionais que, ao longo da história, vem lutando por algum espaço e alguma perspectiva diferenciada para o tipo de vida que essas comunidades valorizam, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho acerca delas e demonstrar de que forma elas estão contempladas na nossa legislação, ok? Então, para atingir esse objetivo, nós vamos falar primeiramente sobre o conceito de comunidades tradicionais, tá? Então, vou trazer primeiro um conceito teórico para vocês, depois eu vou mostrar como isso ficou disposto na legislação brasileira. Depois a gente vai falar sobre as características das comunidades tradicionais. Aí vou trazer para vocês alguns exemplos de comunidades tradicionais no Brasil e, para terminar, a questão das políticas públicas, tá bom? De que maneira essas comunidades vêm sendo contempladas, como já comentei com vocês. Então, gente, primeiramente, a gente precisa estabelecer um conceito, tá? E aqui eu trago o conceito do professor Antônio Carlos Diegues, que é uma pessoa incrível, um pesquisador incrível que está, né, há anos pesquisando essa questão das comunidades tradicionais no Brasil. Então, ele tem um núcleo de estudos, inclusive, especializado em trópicos úmidos, que é algo bastante interessante se a gente pensar aqui no nosso contexto local do Pantanal. E, além disso, ele trabalha com questão de povos e comunidades tradicionais do Brasil inteiro. Então, é um pesquisador bastante respeitado nessa área e ele traz uma perspectiva muito importante para a gente compreender esse tema, tá bom? Então, ele vai colocar aqui que as culturas tradicionais, elas são associadas ao modo de produção pré-capitalista, ou seja, são pessoas que não vivem, digamos assim, de forma intensa ou de forma definitiva ou de forma, assim, hegemônica o capitalismo como a gente conhece, né? Que é esse nosso sistema de trabalhar, né? Vender a nossa força de trabalho para que a gente receba um salário em troca e assim sobreviva. O conceito de comunidades tradicionais ele está bastante atrelado a um modo de vida diferenciado, que vai fugir um pouco desse esquema, tá? A gente sabe que não completamente, porque, enfim, a gente vive do capitalismo, todo mundo precisa de dinheiro. Muitas dessas comunidades tradicionais, elas acabam produzindo, né, óbvio, e todo mundo quer ter meios de subsistência, né, vendendo sua produção e etc. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo ok. É isso aí mesmo. No entanto, a forma de organização social dessas comunidades, ela é diferente daquilo que a gente vive, digamos, no capitalismo clássico ou na sociedade urbanoide, hegemônica, ocidental, etc. Então, gente, ele vai dizer que essas comunidades, o Diegues, né, vai nos destacar que essas comunidades vivem, então, de uma forma antes do capitalismo, tá, ok? Ou fora do capitalismo total ou não, tá bom? Essas culturas, então, elas têm esse modo de produção próprios da sociedade, de um tipo de sociedade em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, né? Simplesmente ele tem valor de uso e não valor de troca, né? São alguns conceitos que a gente empresta lá da economia para poder entender também essa outra racionalidade no que se refere ao atendimento das necessidades humanas, tá? Então, eles não trocam necessariamente o seu trabalho por dinheiro, né? Não necessariamente, não é uma regra. Onde há grande dependência dos recursos naturais e dos ciclos da natureza, em que a dependência do mercado já existe, mas que não é total. O que ele quer dizer com isso? Né? Que essas comunidades elas dependem muito mais dos elementos da natureza e do equilíbrio natural do que nós que compramos, né, a nossa comida no supermercado, etc. Então, normalmente essas comunidades
elas veem na própria natureza a fonte das suas necessidades. Então, elas, né, têm algum grau de cultivo, seja de plantas, de animais, ou de, enfim, de peixes, uma série de situações que elas podem, então, estar aí vivenciando para suprir as suas necessidades de forma direta com a natureza. Não é como a sociedade, digamos, urbana, né? Que, enfim, tem outra lógica. A gente supra a nossa necessidade de alimentar no mercado. Mas, enfim, gente, essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos naturais, que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução social e cultural. E também percepções e representações em relação ao mundo natural, marcadas pela ideia de associação com a natureza e dependência de seus ciclos, tá? Então, é um conceito que eu gosto bastante do Antônio Carlos Diegues, em que ele explica e faz uma vinculação dos povos e comunidades tradicionais à questão do suprimento das suas necessidades diretamente da natureza, tá bom? E trocando em miúdos seria isso. E aí ele traz também uma listinha aqui de características que essas comunidades tradicionais possuem, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que ele coloca. Então, primeiramente, a dependência e simbiose para com a natureza, na caracterização do seu modo de vida, tá? Então, a simbiose é são esses ciclos de troca entre as sociedades e a natureza, em que, né, você dá e recebe. Então, se busca um equilíbrio maior do que a gente na nossa racionalidade, que não tem esse estilo de vida. Ok? Letra B. Há um conhecimento aprofundado sobre a natureza e seu entorno, em especial pela utilização dos recursos naturais, sendo tal conhecimento repassado entre as gerações através da oralidade. Vou passar isso aqui para cá. Então, há esse conhecimento prévio, né, que é repassado de geração, não é um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, mas sim o que nós chamamos de conhecimento tradicional, que são conhecimentos advindos da vivência do cotidiano desses povos, dessas comunidades, com relação aos recursos que estão disponíveis no seu território, né? Então, essas pessoas vão saber qual é o chá, qual é a folha que é utilizada para um determinado tipo de doença, para um determinado tipo de problema. Então, você tem isso de forma bastante acentuada nos povos e comunidades tradicionais. Então, nós, quando estamos doentes, normalmente a gente vai, quem não vai no médico, vai no farmacêutico, pergunta lá, eu estou sentindo tal coisa, o que é que eu tomo? Ele vai te passar o remédio e você toma, né? Os povos e comunidades tradicionais não, já tem um conhecimento diferenciado acerca desses elementos naturais, que é passado pela tradição oral, ok? Letra C, território onde o grupo se reproduza econômica e socialmente. Então, qual seria a diferença, por exemplo, de terra para território? Primeiro, a terra seria aquele estado mais bruto e o território seria aquela área, digamos assim, de abrangência onde há relações de poder, relações de troca, onde se efetivamente vive, né? Então nós temos aí, para ser bem raso, assim, o conceito de território é uma coisa complexa, mas a gente vai tentando passar a ideia para vocês aqui da melhor forma possível. Então existe esse território onde as relações sociais acontecem, né? E esse grupo se reproduz econômica e socialmente. Letra D, moradia nesses territórios por várias gerações, né? Então não são territórios que foram recentemente ocupados ou comunidades que chegaram ali agora, né? Elas já estão na área ou nas áreas há algum tempo, o que também é um pouco controverso, porque a gente tem povos que tradicionalmente são nômades, então eles ficam migrando, tá? E isso também gera outro problema. Inclusive na hora de se demarcar as terras, por exemplo, né? Povos indígenas que ficam enfim, não tem fronteiras, né? Tradicionalmente eles fazem esse rodízio, né? Vivem se mudando, ok? Isso pode, se vocês conseguem observar também, se forem estudar mais a fundo algumas etnias indígenas. Que mais? Letra E. A maior relevância para as atividades de subsistência, apesar de haver produção de mercadorias, sim, né? E integração com o mercado, sim. Né? Mas o principal, digamos assim, né, é a subsistência. Então,
Os povos e comunidades tradicionais, normalmente, eles mantêm algum tipo de cultivo, um roçado, ainda que pequeno, para atender às suas próprias necessidades. A baixa acumulação de capital, então são sociedades que não produzem para acumular, né, mas sim para se reproduzir cultural, socialmente, para se manter, né, a sua existência e dignidade, mas não no sentido de acumular. Letra G. Relevância da unidade familiar, doméstica ou comunal e das relações de parentesco e compadrio em comparação às atividades econômicas e sociais. Então, o que isso quer dizer? Que, né, nas relações nos povos e comunidades tradicionais, você observa uma divisão, digamos, do trabalho ou das funções que devem ser exercidas, bastante voltada para a questão familiar, né, das relações de compadrio. Você tem ali uma pessoalidade maior na divisão dessas funções. É diferente da nossa sociedade em que, enfim, o nosso trabalho às vezes não tem nada a ver com a família, normalmente não tem, né? Não é um negócio familiar. Digamos que o negócio dos povos indígenas é mais familiar do que o nosso. H. Importância da mitologia nas atividades odiernas de satisfação das necessidades, né? Então você tem aí as crenças, você tem os costumes, a questão religiosa também acaba aparecendo, seja lá qual for a comunidade de que nós estamos falando, ok? Então tem uma influência muito maior do que nas comunidades hegemônicas, nas sociedades hegemônicas. Uso de tecnologia simples e baixo impacto ambiental com reduzida divisão do trabalho. Então, como eu comentei, a divisão do trabalho ela é mais simplificada, né? As mulheres vão ali fazer uma coisa, os homens vão fazer outra, as crianças têm outra função, e assim vão se dividindo de uma maneira mais simples e com uma tecnologia simples também. Então, não são comunidades que vão adotar, que vão ser altamente dotadas de tecnologia, vão ter uma tecnologia mais simplificada, tá? O que, assim, pelo menos ao meu ver, é uma questão de o que está disponível para essas comunidades nesse momento, tá? Não é que seja proibido elas usarem tecnologia, não, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Inclusive, se for disponibilizado melhores tecnologias para elas, para essas comunidades é muito melhor, né? Porque você tem aí a elevação do grau, do nível de vida dessas comunidades. O que mais? Poder político enfraquecido, né? Não são comunidades que tenham lá uma grande influência política, o que acaba sendo bastante prejudicial para elas, porque, enfim, sempre que é preciso proteger os seus direitos, nós vemos aí uma série de problemas e dificuldades que essas comunidades enfrentam para conseguir se colocar, né, como comunidades válidas e que existem, que precisam ter os seus direitos respeitados. E letra L, a autoidentificação ou identificação pelos outros da mesma etnia para pertencer àquele grupo, ok? Então ele precisa se autodeclarar e também ser reconhecido por aquela comunidade, ok? Características, então, das comunidades tradicionais. Com relação às comunidades tradicionais do Brasil, eu procurei uns dados assim, digamos, mais gerais, mas não encontrei muita coisa, então eu trouxe para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do quão diversa é a sociedade brasileira. Olha, só na Amazônia, tá? Sem contar o resto do Brasil, vivem cerca de 250 mil indígenas, 4,5 milhões de seringueiros, beiradeiros ou ribeirinhos e castanheiros, tá? 350 mil garimpeiros, 5 milhões de trabalhadores seminômades e alguns milhões de habitantes urbanos, tá? Esse é um dado de um geógrafo que eu adoro muito, gosto demais, que é eu tenho um pé lá na geografia, sempre tive, né? E um pé também na biologia, nessas áreas. A gente sempre gosta de estudar, quem estuda questões socioambientais como eu, porque o direito nunca tem a resposta para tudo, né? Então a gente vai ficar lendo geógrafo, ficar lendo um monte de gente diferente para conseguir compreender. Então o Absaber ele fez esse levantamento lá em 2004, né? Vocês veem que já tinha bastante, sempre teve bastante diversidade na Amazônia e no resto do Brasil também, viu, pessoal? Então, na verdade, para quem tiver interesse em aprofundar, né, quiser ler alguma coisa mais, na verdade, eu acho que eu vou deixar aqui para essa disciplina para vocês lerem em algum momento,
Eu escrevi um artigo junto com duas amigas, que está publicado nesse livrinho aqui, que é a proteção dos grupos vulneráveis. Eu escrevi sobre a proteção dos povos e comunidades tradicionais. Tá? Tem um capítulo aqui sobre isso. Eu vou deixar para vocês aí em algum momento. Não sei se eu passo um trabalhinho sobre isso, alguma coisa assim. Tá? Em que eu discorro sobre, né, conceito, tratamento legislativo, basicamente o que a gente vai ver nessa aula aqui, com exceção da caracterização das várias comunidades tradicionais que a gente observa no Brasil. Só para lembrar que esse livro ele foi organizado pela professora Isabela Cristina da Mota Bonfarini, André Luiz Ortiz Minichiello e Isabelle Dias Carneiro Santos, nossa querida professora da UFMS também. Então ela estava na coordenação desse livro, me fez o convite e fiquei muito feliz. E falei sobre isso, falei sobre esse tema nesse livro, ok? E aí, gostaria então de já passar para vocês aqui um pouquinho, falar dessas comunidades tradicionais. Então, quem são consideradas comunidades tradicionais no Brasil? Existem várias e várias e várias, ok? Então, vamos falar aqui de algumas delas. Então, digamos que uma das mais famosas são as comunidades quilombolas, né? As mais conhecidas, que são definidas por Souza como grupos étnico-raciais que tenham também uma trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, tá? Então, a questão quilombola, né, as comunidades quilombolas, elas são muito mais do que simplesmente, o que é um quilombo? Né? Para onde iam os negros fugidos? Né? Primeiro, não é legal de falar assim, os negros fugidos. Não, eram pessoas que foram escravizadas e que, enfim, com muita resistência, criaram comunidades. Mas essas comunidades quilombolas, a gente não pode achar que elas apenas são comunidades quilombolas, aquelas que foram criadas lá na época da resistência à escravidão, né? Então, sempre que nós temos grupos que tenham essa ascendência negra, essa ancestralidade negra e que de alguma forma buscaram na construção de comunidades uma forma de resistência à opressão histórica que sofrem, a gente está diante de comunidades quilombolas, tá? Então, tanto é que, na verdade, é um conceito relativamente assim recente dentro do campo da legislação, e tem muitas comunidades que nem sabiam o que era quilombola, porque elas simplesmente não tinham esse nome, né? Elas simplesmente existiam desde sempre. A lei está dizendo que a gente é quilombola, isso é bom pra gente, né? A gente pode ter, de repente, alguma melhoria na nossa vida, então beleza, nós somos quilombolas. Existem algumas comunidades em que você ouve esse tipo de coisa, mas realmente o ser é muito mais importante do que a rotulação que a gente possa fazer de um povo ou de outro, tá certo? Teria várias coisas para falar sobre os povos quilombolas também, mas eu acho que eu vou trazer um convidado quilombola para falar disso. Tá? Então vamos ver como é que vai ser. Com relação aos povos ribeirinhos, né? Essa foto fui eu que tirei, inclusive, lá no Amazonas, num dos trabalhos de campo que eu fiz, que retrata bastante o que é a vida ribeirinha, né? Então, povos ribeirinhos são aqueles que residem nas localidades, nas proximidades dos rios, tem a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Então, são pessoas que praticam a pesca, cultivam pequenos roçados também para consumo próprio e podem eventualmente aí praticar atividades comerciais também. Tá? Mas o foco está nessas atividades extrativistas e de subsistência, tá bom? Então, os conceitos que eu trouxe desses povos são conceitos assim que estão em sites de instituições que trabalham com questão socioambiental, com preservação ecológica e uma série de coisas, né? Eu coloquei aí de forma não muito científica, mas vocês podem encontrar todos eles facilmente na internet, ok? Com relação aos caiçaras, né? Vocês conhecem? Sabe o que são caiçaras? Então, são comunidades formadas pela mescla de contribuição étnico-cultural de indígena, né, com colonizador português, em menor grau de ex-escravos africanos. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, de pesca, né, em pequena escala,
pesca artesanal, extrativismo vegetal e do artesanato. Essa cultura desenvolveu-se principalmente em áreas costeiras dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. Então você encontra cultura caiçara facilmente nesses locais, né? Então lá no sul é bastante presente, tem várias comunidades que podem ser caracterizadas como caiçaras, ok? Trouxe para vocês também aqui, porque vocês tenham como exemplo aqui as comunidades de fundo de pasto, né? Os fundos de pasto, eles se constituem em centenas de comunidades espalhadas pela Caatinga, né? E são considerados pelos órgãos oficiais do Brasil como populações tradicionais. Essas se caracterizam como grupamentos humanos marcados por identidades e valores comuns, traços étnico-raciais e suas histórias de vida, suas trajetórias de vida são os mais diversos. Isso porque existem fundos de pastos, que podem ser quilombolas, indígenas ou de agricultores e agricultoras familiares que nasceram e cresceram naquelas localidades, se ocupando de plantações ou cuidando de animais, em geral caprinos e bovinos, tá? Então é mais um tipo de comunidade tradicional para vocês conhecerem aí, quem não conhece. Faxinalenses. Faxinalenses também são comunidades que habitam paisagens específicas ali do sul do país, né, constituindo-se por campos, gramados cercados por florestas de araucárias, são aquelas araucárias, aquela árvore linda que tem lá no sul, maravilhosa e pré-histórica, inclusive, de um valor ambiental inestimável. Constituindo-se de campos e gramados cercados por essas florestas. Tá? Além disso, também designa a forma de vida de comunidades que se constituíram nesses territórios. Né? Comunidades, digamos, mais com menos recursos e etc. Então, elas se caracterizam pelo uso comum das terras para plantio, né, a criação de animais em espaços cercados. Dentro destes cercados, criam-se então animais e plantam-se diversas culturas que são a base do sustento familiar. E há uma vida comunitária intensa, tá? Então, aqui nós temos também exemplo de comunidades que vivem de uma maneira bem diferenciada, certo? E, portanto, são caracterizadas como comunidades tradicionais. Nós temos também uma questão bastante interessante aqui, que são as comunidades de quebradeiras de coco-babaçu. As quebradeiras de coco-babaçu, elas é um trabalho bastante, elas exercem, as comunidades, há um trabalho bastante feminino, né? Em territórios situados entre a Caatinga e o Cerrado, né, especialmente estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, onde vivem mulheres quebradeiras de coco-babaçu. Então, o coco-babaçu é uma espécie, né, de coco, que tem várias, digamos, várias utilidades. E aí, essas comunidades, elas precisam ter acesso a esses cocos para poder fazer suas atividades de transformação, de beneficiamento. Elas fazem diversos produtos advindos desse fruto específico, ok? E aí elas somam então mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que vivem em função do extrativismo do babaçu, uma das mais importantes palmeiras brasileiras. Também nas nossas pesquisas aí observamos que há uma luta contra uma vida de segregação que essas comunidades enfrentavam, né? Por quê? Porque o que acontecia? Então, nessas regiões, você tinha aí a compra de grandes fazendas, né? E aí, simplesmente, os proprietários da fazenda colocavam cerca em tudo e fechavam o território. E aquele produto, que é um produto fundamental para o modo de vida dessas comunidades e para a subsistência delas, ficava fora do acesso, né? Então essas comunidades, elas batalharam e conseguiram a criação, quem quiser estudar sobre isso, da lei do babaçu livre, né? Então não é possível aos proprietários de terras restringir o acesso dessas comunidades ao coco babaçu, tá? Porque é através desse coco que essas comunidades sobrevivem e mantêm o modo de vida delas, que é tido há várias gerações, ok? Depois vocês podem ler um pouco mais sobre isso, para não ficar repetitivo eu ficar lendo o que foi que eu
que eu trouxe para vocês as citações que encontrei acerca dessas comunidades, ok? Nós temos também os caatingueiros, que são aqueles habitantes, né? A grosso modo a gente pode chamar os habitantes do bioma caatinga, né? Os caatingueiros vão se destacar dos demais grupos sociais da região norte mineira, né? Norte de Minas para cima, pois estão completamente ligados ao bioma caatinga, tanto em seu modo de produção quanto em seu modo de vida, com processos produtivos ajustados às condições ambientais, né, que a gente sabe que são condições bastante inóspitas nesse bioma, por consequência da falta de água, né. Uma dessas características, então, é o conhecimento e utilização de plantas e de raízes medicinais. Tá? Os caatingueiros caracterizam-se pelo caráter mercantil de produção e pela aparente prosperidade em comparação aos demais povos e comunidades com as quais se relacionam diretamente, produzindo grande diversidade de gêneros agrícolas, produtos derivados de leite e criando gado, que se alimenta das pastagens nativas da região de solo fértil, mas que sofre constantemente com as secas. Cortei o texto aqui, gente, desculpem mesmo. Mas finaliza falando com a questão das secas, ok? São os caatingueiros, então, o que mais? E aí, como último, né, porém não é um rol taxativo, tá? São várias comunidades tradicionais que a gente tem no Brasil. Eu trago para vocês os pantaneiros, que fazem parte da nossa realidade aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então, os pantaneiros aí, segundo o portal IPADE, caracterizam-se por serem moradores do Pantanal há várias gerações, possuindo costumes e cultura próprios, influenciados diretamente pelas relações estabelecidas com o meio ambiente e com os ciclos de cheia e seca das águas, utilizando-a como meios de transporte e de subsistência. São intimamente interligados ao bioma onde vivem, sendo profundos conhecedores dos ciclos da natureza, das plantas e animais. Se pautam na simplicidade do estilo de vida, possuem tradição religiosa e uso de ervas medicinais e partilham com as culturas indígenas locais também diversas manifestações de usos, costumes e etc. Como ferramentas de lida com o gado e potes de barro confeccionados por eles para uso no dia a dia, além das técnicas de pesca e construção de barcos. Então, a gente pode perceber também que todas essas comunidades elas têm um grau bastante interessante de interrelacionamento entre as culturas, né? Então, não é só, não existe uma cultura que não tenha influência de outra, né? Então, basicamente, essas comunidades elas vão se intercambiar no que se refere aos conhecimentos, especialmente no que tange ao trato, né, dos recursos naturais. E aí o Diegues também, né, traz algumas caracterizações a mais sobre os pantaneiros, em que ele diz que essa sociedade ou comunidades pantaneiras são formadas por pessoas com posse das terras, né, poceiros, peões, vaqueiros, capatazes, né, bem como aquelas pessoas com funções ligadas aos ciclos das águas, como barqueiros e pescadores, né, pessoas bastante relacionadas à criação de gado, né, você observa, e também há a figura do garimpeiro. Tá? Sua constituição parte da miscigenação de índios, escravos e colonizadores descendentes dos europeus, tá bom, gente? Então, gente, cultura miscigenada totalmente, né, no nosso grande Brasil. E aí, né, apenas, porque senão não termino mais de falar hoje, não são as únicas, tá? Então, apenas para que vocês possam ter uma ideia aí, citei mais algumas, né? Marisqueiros, açorianos, campeiros, sertanejos, ciganos, gente, os ciganos. O professor Carlos Marés, aquele do que eu falei para vocês da aula passada, que fala acerca da questão dos povos indígenas, ele diz que esses são os que estão mais ferrados do ponto de vista do direito, né? Porque eles são completamente ignorados e invisibilizados nas legislações. Então, segundo o professor, esses são os que mais sofrem. Nós temos também as quebradeiras de coco babaçu. Já falei delas lá em cima. Não sei porque que elas entraram aqui de volta. E os jangadeiros, tá bom, gente?
tem muitas outras, muitas outras. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que tem bastante comunidade tradicional nesse Brasil, tá certo? Então, gente, para finalizar nossa aula, falar brevemente acerca de alguns dispositivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, que é estabelecida através do decreto número 6040, de 7 de fevereiro de 2007, e que traz uma série de dispositivos de proteção, né, jurídica para esses povos e comunidades tradicionais. Mas, enfim, como é bastante coisa, então, gente, o artigo 3º desse decreto, né, dessa política nacional, ele vai trazer três definições que são fundamentais para a gente compreender a relação entre povos e comunidades tradicionais, direito e, eu diria também, meio ambiente, tá bom? Primeiramente, ele define, né, os povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que usam, ou melhor, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. É um baita conceito, né? Então, para a gente pensar assim, eu dei o conceito para vocês do Diegues, mas ele é mais floreado. Aqui tem bastante informação, porém de forma mais objetiva, tal como uma lei tem que fazer, tá? Então, vocês, como alunos de direito, vocês podem utilizar esse conceito sempre que for pedido, né? Eventualmente, eu posso pedir esse conceito, inclusive, na prova, então fiquem de olho nele. Esse é o primeiro conceito, né, que essa legislação vai trazer. O segundo conceito, então, é o conceito de território tradicional, e aí vocês podem observar que há essa vinculação muito grande, então, entre o reconhecimento desses povos, os territórios que eles ocupam e os recursos naturais, tá? Por que é tão importante falar disso? Porque é aí que estão os interesses econômicos e é daí que surgem os conflitos, né? Então, a maioria da busca pela efetivação dos direitos dessas comunidades, ela acontece por conta de inobservância de direitos relacionados ao território e aos recursos naturais vinculados a eles, ok? Fica a dica. Então, territórios tradicionais, segundo esse decreto, devem ser considerados como os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 131 da Constituição e o 68 das ADCTs e demais regulamentações, tá bom? Então, inclusive, vocês podem ter aí como dever de casa, olhar o artigo 231, que fala acerca da questão dos povos indígenas, e o 68 do ADCT, ok? E aí, o último conceito, então lembre-se que, olha o nome da lei como é que é, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, vê que está tudo atrelado uma coisa a outra. É o desenvolvimento sustentável e os povos tradicionais. Dentro do desenvolvimento sustentável, para quem não sabe, não teve ainda aula de direito ambiental, o que é o chamado desenvolvimento sustentável? É aquele desenvolvimento em que se deve aliar, né, a sustentabilidade ou deve se aliar benefícios entre a sociedade, a economia e o meio ambiente, né? Então existem diversos conceitos para desenvolvimento sustentável, mas basicamente ele tem que ser economicamente viável, ele tem que ser ambientalmente adequado e ele não pode gerar problemas à sociedade, ok? Precisa, então, juntar todas essas coisas. Esse esqueminha é bastante famosinho, né, para a gente ter uma ideia do que é o desenvolvimento sustentável. Então, a economia, né, o trato da economia com o meio ambiente, a exploração dos recursos naturais precisa ser viável, né, essa relação precisa ser justa, precisa ser suportável. E, gente, é tão difícil chegar a essa ideia de desenvolvimento sustentável, né? Eu falei sobre isso na minha tese
em doutorado, um dos assuntos, porque normalmente um desses grandes componentes do desenvolvimento sustentável vai ser preterido, tá? Então, a maioria das políticas, ou elas olham só para a economia, ou elas olham só para o ambiente, né? Aqueles casos de políticas ambientais que se proíbe fazer qualquer coisa num determinado território. Você não está olhando a sociedade envolvida e também não está observando a questão econômica. Tá? A sociedade muitas vezes paga o pato, porque as comunidades que residem nessas áreas, às vezes, elas são expulsas, por exemplo, em nome de uma política que pretensamente tem um benefício ambiental. E isso também não é sustentável, né? Porque você está desconsiderando o viés social. E aí, o econômico, esse daí ninguém mexe. Né? Dificilmente alguém vai atacar a parte econômica de uma questão ou de uma política ambiental, tá bom? Mas o que a gente deve buscar ao olhar para essas comunidades e ao olhar para a relação que elas têm com o território, para as necessidades econômicas, é a sustentabilidade. Nós precisamos buscar essa sustentabilidade, que é nada mais do que o equilíbrio entre os interesses sociais, a preservação do meio ambiente e as necessidades econômicas, ok, pessoal? Baita desafio, difícil pra caramba, mas a gente não pode desistir, ok? E aí, gente, por fim, gostaria de deixar aqui um recadinho para vocês, que gostaria que vocês pensassem um pouco acerca disso, da valorização da diversidade que é necessária, né? Tendo em vista que nós habitamos um país tão diverso socialmente. E aí deixo para vocês 3 temas interessantes para uma pesquisa complementar, né? Que seria o que é o direito socioambiental. Então gostaria que vocês pensassem que as disciplinas, né, as universidades, elas colocam a disciplina direito ambiental, mas por que a gente precisa falar em direito socioambiental e não direito ambiental? Porque não dá para pensar ambiente sem sociedades, né? Nós fazemos parte delas. E a gente precisa parar de ter essa visão dicotômica, que aqui não, a natureza está aqui e a sociedade está aqui. Não, isso é uma coisa ocidental que enfiaram na nossa cabeça. Então, a gente faz parte da natureza. E a gente precisa pensar isso tudo meio junto, né? Outra coisa que, se vocês tiverem curiosidade também, podem dar uma pesquisada, é a nova cartografia social da Amazônia, que é um projeto bastante interessante, apesar de ter esse nome, né, Amazônia, porque nasceu lá. Existem trabalhos nesse sentido que fazem recortes de pesquisa em diversos lugares do Brasil, não só na Amazônia, tá bom? Então, o que é, na verdade, a nova cartografia social da Amazônia? São as representações das comunidades tradicionais, né, onde vivem essas comunidades, onde vivem povos indígenas, através do olhar desses próprios povos. Então, se busca fazer mapas diferenciados, mostrar onde estão as comunidades, a forma como elas se relacionam com o ambiente, etc. Um projeto muito interessante, né? Capitaneado aí, entre outros pesquisadores, pelo professor Alfredo Wagner Berno, acho que é Berno, Almeida, o sobrenome dele, ok? Vocês podem pesquisar também sobre isso se tiverem interesse. E aí, finalmente, gostaria de destacar uma questão, que é o papel dos povos e dessas comunidades tradicionais através da resistência, tá? Nada, nenhum direito, ok, conquistado é dado, né, de graça. Então, todas essas comunidades precisam conquistar e têm conquistado os seus direitos através de muita luta, de muito embate político, né, às vezes até embate ideológico, mas esses direitos eles não são observados assim de forma muito espontânea. Né? Preciso muita pressão para que eles sejam reconhecidos e essas comunidades finalmente possam ter garantidos o mínimo, né? O mínimo para a sua vida, da forma como essas comunidades valorizam, né? Da forma como elas escolhem viver, ok? Então, gente, era isso que eu gostaria de conversar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.